Deuteronômio 8, 2 e 3 e 16. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem-te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Que no deserto te alimentou com o maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 5, nós lemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, o melhor que alguém pode fazer é humilhar-se diante de Deus. E por isso neste texto nós vemos Deus a dizer que ia humilhar o seu povo. Humilhar, te humilhou, a fim de te humilhar. Então, se Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, o melhor que nós podemos fazer é humilhar-nos diante de Deus. No entanto, a nossa tendência pecaminosa leva-nos a não querer nos humilhar diante de Deus. Muito menos a querer ser humilhados. Que é isto que o texto diz que Deus fez com o seu povo. Ele os humilhou. No entanto, Deus que nos ama tanto e quer o melhor para nós, se o melhor para nós é sermos humildes, o que Ele pode fazer de melhor por nós é nos humilhar. Deus faz isso com todo o ser humano. No entanto, há aqueles que resistem à humilhação provocada por Deus na sua vida e por isso o seu coração fica endurecido e, consequentemente, a graça de Deus, que poderia salvá-los, fica bloqueada porque eles não se humilham diante de Deus, não aceitam a humilhação que Deus traz à sua vida. Neste capítulo 8 de Deuteronômio, que foi um dos capítulos de Deuteronômio que Jesus citou na sua tentação no deserto, Deus refere estas 3 vezes que humilhou o seu povo. Vamos ver então cada uma delas. Em primeiro lugar, Deus guiou o seu povo durante 40 anos. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo no deserto. E Ele fez isso para humilhar o seu povo. Com que objetivo? Para saber o que estava no seu coração. Para saber o que estava no seu coração. Pois o que está no nosso coração ou é fruto da transformação de Deus pelo Espírito Santo, ou então aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós temos naturalmente. É um coração que não se deixa humilhar diante de Deus. Mas quando Deus transforma o nosso coração pelo seu Espírito, então nós vamos guardar os seus mandamentos. Como Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Lemos isso em João 14, 15. Então Deus nos humilha para que nós possamos saber o que está no nosso coração. E quando no nosso coração não há este desejo de guardar os seus mandamentos, é porque o nosso coração ainda não foi transformado. E Deus nos humilha para nós sabermos o que está no nosso coração e podermos clamar a Ele, para que Ele possa mudar o nosso coração e assim nós o possamos amar verdadeiramente. E amando-o verdadeiramente, nós vamos guardar os seus mandamentos. Em segundo lugar, Moisés diz em Deuteronômio que Deus humilhou o seu povo, fazendo-o passar fome, deixou ter fome, e depois o sustentou com o maná, para lhes dar a entender que o homem
O homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Deus nos humilha para que possamos saber que tudo vem dele e tudo o que ele diz é verdade. E se crermos nele, viveremos. Isto é, quando nós somos provados, somos humilhados por Deus, passamos necessidades, passamos dificuldades e depois vemos como Deus sempre traz o sustento que nós necessitamos, nós passamos a conhecer Deus. Passamos a ter um conhecimento de Deus e do seu Filho, a quem ele enviou. E como diz em João 17:3, a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer o seu Filho Jesus. E quando nós o conhecemos, nós cremos nele e temos vida eterna. Em terceiro lugar, no verso 16, nós lemos que Deus humilhou o seu povo, sustentando, alimentando com o maná. E o maná era aquele alimento que eles tinham de esperar cada manhã, e em cada manhã ir buscar. Porque é que isto era uma forma de humilhação? Para que eles soubessem esperar em Deus, no que Deus tinha para eles. Esperar no Deus que tem tudo sob o seu controle. E que nós não sabemos o fim, mas sabemos que o fim, nos últimos dias, aquilo que Deus tem é bom. Então Deus tem tudo debaixo do seu controle. E no fim, aquilo que nós não entendemos, porque é que estamos a viver, porque é que eles tinham de todos os dias recolher o maná, porque é que não podiam recolher para uma semana inteira, por exemplo, mas tinham de viver cada dia do maná que Deus providenciava para eles. Deus estava a permitir isso para os humilhar, para que eles soubessem que Deus tinha tudo debaixo do seu controle e no fim a bênção seria grande. E quando nós nos deixamos humilhar por Ele e nós confiamos e esperamos naquilo que Ele tem para nós na eternidade, nós estamos a colocar a nossa esperança no Deus verdadeiro. No Deus que disse, Jesus disse em João 14:1-3, que Ele ia preparar para nós uma morada no céu, para onde Ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Então Deus nos humilha para que a nossa esperança esteja nele e apenas nele e nas suas promessas. E as suas promessas são fazer-nos bem nos últimos dias. No final, nós vamos ver que tudo contribuiu para o nosso bem. Então vemos aqui que bênção tão grande é Deus nos humilhar. Que Ele sempre possa fazer isso na nossa vida, para que nunca nos possamos perder na sedução da vaidade, do orgulho, da fama, do sucesso, etc. Então Deus vai proporcionar na nossa vida situações para que possamos nos humilhar, para que possamos amá-lo mais, pois ao conhecermos o nosso coração, isso nos levará a pedir um coração novo a Deus, um coração transformado, um coração que ama a Deus. Deus vai proporcionar situações na nossa vida, vai nos humilhar, para que possamos ter mais fé naquilo que Ele diz, naquilo em quem Ele é. Possamos ter fé na Sua palavra, pois ao passarmos a prova, nós vamos ver que aquilo que Ele diz é verdade. E Deus vai proporcionar situações na nossa vida para que possamos esperar, ter esperança nele e naquilo que Ele nos prometeu, esperar nele e no que Ele tem para nós no final, porque o que Ele diz é verdade e nós podemos ter esperança nele e nas suas palavras. Concluindo, aprendemos com o povo de Israel, aprendemos que Deus nos humilha porque nos ama, porque isso é o melhor para nós, e Ele nos humilha também para nós o amarmos. Ele nos humilha para nós crermos nele. Ele nos humilha para nós esperarmos nele.
Então, a humilhação que Deus traz à nossa vida, a qual nós devemos abraçar, porque nós próprios não conseguimos nos humilhar, se Ele próprio não nos humilhar e trouxer sobre nós situações que nos humilhem, mas quando Ele faz isso, se nós abraçarmos a humilhação que Ele traz à nossa vida, nós vamos ver o nosso amor por Ele aumentar, nós vamos ver a nossa fé aumentar e a nossa esperança ficar cada vez mais firme naquilo que Ele tem para nós, que é uma vida não apenas aqui, mas uma vida que vai ser por toda a eternidade na sua presença para louvor e glória do seu nome.